O vendedor extraordinário, ele é um bom comunicador. Ele é um comunicador extraordinário. Por quê? Primeira grande coisa que ele aprendeu, saber ouvir. Isso mesmo. Você sabia que muitas pessoas até agora não conseguiram assistir ou ouvir minha palestra? Sabe por quê? Porque eu estou falando aqui e a pessoa está aí assistindo e dizendo assim, mas isso não é fácil, mas isso eu não consigo, duvido muito disso. É como se na cabeça dele tivesse uma voz fazendo uma palestra e concorrendo com a minha. E aí essa pessoa que está ouvindo agora, ela não consegue me ouvir, porque a mente dela está muito ocupada com essas vozes internas. Então, se você é uma pessoa dessa, sabe o que é que você tem que fazer? Volta lá agora e assiste tudo desde o início, mas assiste caladinho, desliga um pouco essa voz interna e dá uma oportunidade a si mesmo para ouvir aquilo que eu estou falando aqui, porque não é o meu segredo, é os segredos que eu aprendi com os campeões de vendas, andando no Brasil inteiro, nos 4 cantos do mundo. E eu aprendi uma coisa, o vendedor extraordinário, ele sabe ouvir, ele ouve atentamente o cliente. Então, quando você estiver ouvindo alguém, não ouça só com o ouvido não, ouça com o corpo inteiro. Observa a linguagem corporal, observa a postura, observa a expressão facial, observa quando ele marca uma palavra, quando o cliente fala isso é importante para mim, quando ele usa um tom de voz diferente, quando ele usa um silêncio, quando ele muda uma postura, observa todos os detalhes, porque a linguagem corporal ela é importantíssima na hora que você está vendendo. E aqui a comunicação verbal é o primeiro tópico. Quando você for fazer uma apresentação de vendas para o cliente, você tem que observar atentamente a sua própria linguagem, se você está sendo claro. E aqui vai uma grande dica. O seu gesto, o seu tom de voz tem mais importância do que aquilo que você está falando. E quando você estiver vendendo, principalmente no telefone, quando você vai conquistar uma visita no cliente, você precisa ligar para ele. O que você tem que fazer ao telefone? Tem que lembrar que ao telefone o cliente não está te vendo, o cliente não está te tocando, ele não está te cheirando e nem está saboreando você. Ele só tem um sentido que é a audição. E quando o cliente só tem um sentido que é a audição, você tem que explorar ao máximo a sua forma de falar. Você tem que colocar energia quando você fala com o cliente para conseguir aquela visita de venda. Então não fale de modo relaxado, não fale parado. De repente se mova, use um tom de voz diferente naquelas palavras importantes. Ponha mais força quando você for falar sobre algo. Ou então fale de modo mais lento sobre uma característica específica que você quer frisar na sua conversa com o cliente. Brinque com essa voz. Treine. Inclusive eu até recomendo que todo vendedor extraordinário deve fazer de algum modo um curso de oratória. Porque você se torna melhor, você vai falar melhor. E você vai ter mais facilidade em se comunicar. O segundo ponto é a comunicação não verbal. Eu já falei anteriormente que mais importante do que o que você fala é a forma que você fala. Então o conteúdo é uma coisa, mas a forma que você fala é outra completamente diferente. E a linguagem não verbal ela tem um peso muito importante, que é o tom de voz, a velocidade da fala, o gesto e a postura. Isso é uma força muito maior do que o conteúdo. Algumas estatísticas falam que, por exemplo, o que você fala, o conteúdo, é somente 7% responsável pela eficiência da comunicação. O tom de voz é 38%. E a sua postura, o seu gestual, é 55%. Então veja que é uma diferença significativa. E quando eu falo de linguagem corporal, aqui vale 2 alertas. Primeiro, a tua linguagem corporal. Você tem que ter uma linguagem corporal vendedora. E aqui eu tenho um curso que é só explicando como você ter essa linguagem vendedora. Mas eu vou dar um exemplo para você. Estatísticas mostram que pessoas que olham mais nos olhos do cliente tendem a conquistar mais confiabilidade e credibilidade do que aquelas que falam olhando o tempo inteiro para baixo. Vendedores que mostram a palma da mão, eles estão mostrando de outro modo que não tem nada a esconder. Então eles demonstram ter mais credibilidade, conquistar mais credibilidade do cliente. Pesquisa mostra também que quando você dá um leve toque no braço de um cliente, você também consegue conquistar uma confiança de modo mais rápido. Então, para você ter uma ideia, fizeram um estudo com garçons que ao apresentar a conta nas mesas do restaurante, pediram a um grupo que tocasse levemente no braço dos clientes, agradecendo a visita deles, a compra que ele teve, e outro grupo que só agradecesse sem tocar no braço do cliente. E perceberam que a gorjeta era maior naquelas que houve esse pequeno contato. Então, a linguagem verbal, o tom de voz, tem vendedor que vai falar e diz que o produto dele é maravilhoso. E aí cai o tom de voz, cai a postura dele, e ele não demonstra confiança. E aí o que vai acontecer? Essa simples mudança no tom de voz,
que o vendedor fala quando diz o preço, mostra que ele não tem confiança no preço. Então, ao contrário, vendedores extraordinários, eles têm muita convicção na hora de falar. Eles apresentam com toda a vontade o preço, as condições que tem um produto, as características que tem um produto. Então, resumindo esses 2 pontos, comunicação verbal e não verbal. Aquilo que você fala e aquilo como você fala. Os dois têm que estar alinhados, eles têm que estar apontando na mesma direção. A sua comunicação verbal e a não verbal, ela tem que estar totalmente alinhado, chegando no mesmo ponto. E aqui eu conto uma história dos meus cursos, de uma vez que eu fui fazer uma compra. Eu estava já decidido que eu ia comprar o produto e a minha dúvida era só em relação à marca. Quando eu perguntei ao vendedor sobre as 2 marcas, o vendedor falou para mim o seguinte, ele disse, olha, Marcos, a minha marca, da minha loja, ela é muito superior do concorrente. Olha só, olha bem as mãos. A marca dele é superior dos concorrentes. Ou seja, nem ele acreditava que a marca dele era melhor do que a do concorrente. O que foi que eu fiz? Eu acreditei mais no que ele estava gesticulando do que aquilo que ele estava falando. Então, lembra, na hora que você vai falar da venda, você tem que lembrar que a forma que você fala é mais importante do que o conteúdo. E por último, é importante também lembrar que na linguagem não verbal, você tem que descobrir, e você vai aprender nos cursos de linguagem corporal, quais são os sinais de compra do cliente. Porque o cliente, quando vai comprar, ele normalmente coloca, por exemplo, o pé na direção que você está falando. Já o cliente que, quando está conversando com você, está com o pé apontado para a porta, ele não está interessado na proposta, ele está mais interessado em sair correndo dali. Então, desde o pé até a cabeça dele, se ele está inclinado para a sua proposta, é um sinal de que ele está mais interessado em comprar do que aquele que está virado para o outro lado e está com a cabeça negando para você. Então, eu falo para você, 2 linguagens corporais agora que eu posso fazer rapidamente aqui. Qual a linguagem que é mais, que convenceria você a achar agora que eu quero comprar algo de você? Essa aqui que eu estou inclinado para você, ou essa que eu estou assim olhando para o outro lado, ou então eu estou fechado para você, olhando de lado, olhando por cima dos óculos e pensando se eu vou ou não comprar. Se você encontrar um cliente com esse olhar, com esse gesto, eu acho que esse não é um momento importante, um momento certo para você pedir o fechamento. O cliente, quando ele está a mão no queixo, avaliando a proposta, quando ele está com a mão assim, quando ele está com o óculos na boca, isso são sinais que ele ainda está avaliando a proposta. E aí, se você pedir para fechar nessa hora, você vai estar queimando um cartucho. E é por isso que treinamentos de programação neurolinguística, treinamentos de linguagem corporal, esses que eu ensino no meu dia a dia, são importantes. Porque através da linguagem dele, você vai saber se ele está ou não inclinado para fazer a compra, inclinado para decidir na hora pela compra do produto. Vocês lembram que tem clientes, às vezes, que buscam a carteira? Esse cliente que buscou a carteira e se apalpou, ele já está pensando em como vai pagar o seu produto e serviço. Ele está mais inclinado do que esse que está olhando para você com o óculos na boca, olhando por cima, ou então está voltado para o outro lado, dizendo que o seu produto é maravilhoso, que está muito interessado em comprar o seu produto. Então, a linguagem corporal é importante. Você entender a sua linguagem corporal, e o vendedor extraordinário, ele domina a linguagem corporal dele. E segundo, ele entender os sinais de compra que o cliente emite.